Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula online da disciplina de língua portuguesa, né? No sétimo ano C. Então, na aula passada, nós começamos a ver alguns conteúdos de gramática, né? Alguns conteúdos que nós já trabalhamos ao longo dos meses de fevereiro e março. Então, nessas primeiras aulas, né, nós estamos apenas revisando alguns conteúdos, tá? Antes da gente iniciar propriamente novos assuntos. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente começou a ver o conceito de sujeito, né? Que é aquele ser sobre o qual é feita alguma afirmação na frase, né? A gente viu também que a gente pode encontrar o sujeito, tá? Sempre fazendo a pergunta quem ao verbo, não é isso? Por que que a gente faz isso? Porque o sujeito ele pode estar no início da frase, ele pode estar no meio da frase e no final da frase, tá? Então o sujeito pode aparecer em qualquer uma dessas posições, ou no começo, ou no meio, ou no final. Então, para a gente conseguir encontrar o sujeito, a gente sempre vai ter que fazer a pergunta quem, né? Então, a gente começou vendo alguns tipos de sujeitos na aula anterior. Então, hoje nós vamos dar continuidade a ver os tipos de sujeito, tá? Então, o próximo tipo de sujeito que nós vamos estudar é o sujeito oculto, né? Alguns livros ou algumas gramáticas vão chamar também de sujeito desinencial ou então sujeito elíptico, tá? Mas o nome mais conhecido mesmo é sujeito oculto. E o que é um sujeito oculto? O sujeito oculto é quando o sujeito ele não vem escrito na frase, tá? O sujeito, a frase tem sujeito, mas o sujeito não vai aparecer escrito na frase. E como é que a gente vai fazer para identificar o sujeito? A gente vai pegar a terminação, ou seja, o finalzinho do verbo, e vai deduzir qual pronome pessoal, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós poderíamos colocar, tá, no início antes do verbo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu digo assim, gostamos muito de bolo de chocolate. Aí, olha o verbo, gostamos. Com essa terminação, gostamos, mos, qual dos pronomes pessoais eu poderia colocar antes do verbo gostar? Eu gostamos, tu gostamos, ele gostamos, nós gostamos. Olha aí, encaixou, tá vendo? Nós gostamos. Então, o sujeito oculto aqui vai ser o pronome nós, tá certo? Gostamos bastante de bolo de chocolate. Quem gosta? Nós. Nós gostamos. Então, o sujeito oculto, ele nunca vai vir escrito na frase, ou seja, ele sempre vai vir implícito, tá certo? Mas através do verbo da frase, a gente vai conseguir identificar quem é um sujeito. E no caso do sujeito oculto, o sujeito sempre vai ser um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles, tá? Vamos supor, outro exemplo. Vamos supor que eu digo assim: viajei para a Espanha. Quem viajou? Não está expresso, não está escrito na frase. Então a gente vai ter que tentar encaixar um pronome. Ó. Quem viajou? Eu viajei? Pronto, encaixou. Não foi eu viajei. Então o sujeito oculto dessa frase é o sujeito eu. Tá certo? Se eu disser assim, fomos à praia. Quem vai ser o sujeito? Bora lá, vamos descobrir, ó. Eu fomos? Não, não pode ser. Tu fomos? Também não pode ser. Ele fomos? Também não pode ser. Nós fomos? Olha aí, encaixou, tá vendo? Nós fomos à praia. Percebam que o nós, ele não está escrito na frase, mas a gente consegue identificar que o sujeito oculto é o nós através do verbo. Tá certo? Então vamos lá. O material está disponível, tá no grupo do WhatsApp do sétimo C e também está disponível no grupo do perfil da escola, tá certo?
no perfil do Facebook. Então vamos lá. Ó. Sujeito oculto é quando o sujeito não está escrito ou não está expresso na frase, mas pode ser identificado pela terminação do verbo. Então, ou seja, mais uma vez, para a gente identificar o sujeito oculto, a gente sempre vai trabalhar com o verbo, tá? E a gente sempre vai encaixar um pronome pessoal antes do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles, tá certo? Aí aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, ó. Estudei bastante para a prova, mas fui reprovado. Estudei. Quem estudou? Bora tentar encaixar um pronome aí. Eu estudei. A frase não fica com sentido, não encaixa o eu antes do verbo estudar. Eu estudei. Então, ó, o sujeito oculto dessa frase é o pronome pessoal eu. Tá certo? Segunda frase, ó. Vamos passar o final de semana na praia. Percebam que nessa frase não tem dizendo quem é o sujeito, né? Quem é que vai? Então a gente vai ter que encontrar. É um caso de sujeito oculto, porque o sujeito não está escrito na frase. Então a gente só vai conseguir encontrar o sujeito através do verbo vamos, tá? Então bora lá, bora tentar encaixar um pronome. Eu vamos não fica com sentido. Tu vamos também não. Ele vamos também não. Nós vamos, pronto, encaixou direitinho, ó. Nós vamos passar o final de semana na praia. Então, o sujeito oculto dessa frase é o pronome nós, tá certo? Bora lá, próxima frase. Não acreditam nos políticos brasileiros. E aí, quem não acredita? Percebam que não tem nenhum sujeito escrito na frase. Ou seja, o sujeito está oculto. Então, nós vamos ter que encontrar esse sujeito. Então, vamos lá. Vamos ver qual pronome pessoal a gente pode colocar antes do verbo acreditar. Então, vamos lá. Ó. Eu acreditam? Não, né? Tu acreditam? Também não. Ele acreditam? Também não. Nós acreditam? Também não. Vós acreditam? Não. Eles acreditam? Encaixou, tá vendo? Então percebam que nessa frase aqui, ó, eles não acreditam nos políticos brasileiros. Então o sujeito oculto é o pronome eles, tá? Percebam que o sujeito, ele nunca vai vir escrito na frase, mas através do verbo, do finzinho do verbo, a gente vai conseguir identificar quem é o sujeito oculto, tá certo? Espero que tenham dado para vocês entenderem. O próximo caso, tipo de sujeito, é um tipo de frase em que não acontece sujeito. É justamente o quê? Oração sem sujeito, tá? Algumas gramáticas vão também usar outro nome, é sujeito inexistente. Então, o que é uma oração sem sujeito? É quando a frase ela não vai possuir sujeito. Ou seja, mesmo que você tente encaixar um pronome, você não vai conseguir, porque a frase ela não tem sujeito. Tá certo? Então, quando é que isso acontece? Nesse caso, vocês vão ter que decorar os principais casos em que acontece uma oração sem sujeito. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. O primeiro caso em que acontece frases de oração sem sujeito são quando os verbos indicam fenômeno da natureza, como chover, trovejar, relampejar, nevar, gear, anoitecer, amanhecer, entardecer, tá? As frases, quando trazem algum desses verbos, tá? Que indicam fenômeno da natureza, é um caso de oração sem sujeito. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Ontem choveu muito em Vitória de Santo Antão. É um exemplo de oração sem sujeito, porque o verbo chover, ele está indicando um fenômeno da natureza. Então, ontem choveu muito em Vitória de Santo Antão. É um exemplo de oração sem sujeito. Próximo exemplo.
Nevou bastante na última noite. Verbo nevar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então é um caso de oração sem sujeito, tá? O dia amanheceu muito frio em Vitória de Santo Antão. Verbo amanhecer, tá? É um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, todos esses três exemplos são casos de oração sem sujeito, porque o verbo está indicando fenômeno da natureza, tá certo? Segundo caso em que acontece oração sem sujeito, verbo estar na indicação de fenômeno da natureza ou tempo, tá certo? Aí eu coloquei alguns exemplos, ó. Hoje está chovendo muito. Nesse caso aqui, ó, é o verbo estar. Hoje está chovendo muito. Mas esse verbo está indicando o fenômeno da natureza. Próxima frase. Ontem estava muito frio. Percebam que esse está também está indicando o fenômeno da natureza. E o terceiro exemplo, ó, está muito cedo. Então, nesse terceiro exemplo, o estar ele está indicando a questão do tempo, né? Então, percebam, nesses três casos, o verbo estar está sinalizando, tá certo? Uma frase de oração sem sujeito. Por quê? Quando o verbo estar, ele está indicando o fenômeno da natureza ou então tempo, então vai ser um caso de oração sem sujeito, tá? Na segunda página, tá certo? O próximo caso de oração sem sujeito é quando o verbo fazer estiver indicando ou tempo passado, tempo que já passou, né? O tempo transcorrido, ou então quando ele estiver indicando fenômenos da natureza, tá certo? Então, nesses dois casos, ó, verbo fazer indicando o tempo passado ou transcorrido, ou então verbo fazer na indicação de temperaturas, tá? Fenômenos da natureza, tá? Vai ser um caso de oração sem sujeito. Aqui eu coloquei 3 exemplos, ó, no início da segunda página. Ontem fez 39 graus de temperatura. Ontem fez 39 graus. Nessa frase, o verbo fazer está indicando o fenômeno da natureza. Então, é um caso de oração sem sujeito. Tá? Segundo exemplo, faz 2 anos que parei de estudar. No caso dessa frase, faz 2 anos, ou seja, o verbo fazer, ele está indicando o tempo passado, o tempo transcorrido, tá? Então, é um caso de oração sem sujeito. Terceiro exemplo, faz 10 anos que moramos na Europa. E aí? Faz 10 anos, ou seja, passado. Nesse caso aqui, o verbo fazer também está indicando um tempo passado ou tempo transcorrido. Então, nesses 3 casos, ó, verbo fazer indicando fenômenos da natureza, ou então verbo fazer indicando tempo passado, tá? Serão casos de oração sem sujeito. Ainda na segunda página, eu coloquei outro caso, tá? Agora com o verbo haver, tá certo? O verbo haver, tá? Quando ele está indicando o tempo passado, tá certo? O tempo transcorrido também é um caso de oração sem sujeito, tá? Então, ó, os 2 exemplos. Há 2 anos terminei a faculdade. Esse há 2 anos, ou seja, faz 2 anos que no caso a pessoa terminou a faculdade. Percebam que esse verbo haver, ele está indicando tempo passado, tempo transcorrido, ou seja, algo que já passou. Próximo exemplo. Há 10 anos meus pais moram na Espanha. Há 10 anos, ou seja, faz 10 anos que meus pais moram na Espanha. Então, a mesma coisa. Nesse outro exemplo, o verbo haver também está indicando tempo passado, algo que já passou. Então, todas as vezes que aparecer um verbo haver na frase e ele estiver indicando tempo passado, algo que já aconteceu, vai ser um exemplo de oração sem sujeito. Tá certo?
E o último caso, tá? O último caso é verbo haver no sentido de existir, tá? Ou seja, todas as vezes que o verbo haver tiver o sentido, tá, de existir, também vai ser um caso de oração sem sujeito. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Há pessoas feridas no local do acidente. Eu posso trocar esse verbo haver aí por um existir. A frase vai ficar com sentido. Ó. Existem pessoas feridas no local do acidente. A frase não fica com sentido? Fica. Por quê? Esse verbo haver aí é um verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver no sentido de existir é quando ele pode ser substituído pelo verbo existir. Segundo exemplo, ó, há muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Tentem em casa, tentem pronunciar essa frase com o verbo existir. Existem muitas pessoas infectadas com o coronavírus. A frase não fica com sentido? Fica, porque é um verbo haver no sentido de existir. Próximo exemplo, ó. Há muitas pessoas assustadas com o coronavírus. Vamos fazer a substituição. Existem muitas pessoas assustadas com o coronavírus. A frase não fica com sentido? Fica. Por que fica? Porque é um verbo haver no sentido de existir. Próximo exemplo. Houve muitas pessoas interessadas na compra da casa. Existiram muitas pessoas interessadas na compra da casa. Então, ó, percebam que todos esses casos, até agora, são verbo haver no sentido de existir. Vamos para o último exemplo. Ó. Devem haver muitas pessoas infectadas com coronavírus. Devem existir muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Percebam que todos esses verbos, em todas essas frases, o verbo haver pode ser substituído pelo existir. Então, esses casos aqui são exemplos de verbo haver no sentido de existir. Então, todas as vezes que você se deparar em uma frase com verbo haver no sentido de existir, é um caso de oração sem sujeito, tá certo? Pessoal, eu espero que tenha dado para entender, tá certo? Assistam esse vídeo, copiem no caderno, tá? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá certo? Então, agora vamos para o exercício. Aí, vamos lá. Texto 1. Aí tem a imagem de uma criança, né, sem camisa, e ela tá na frente de um carro de mão. E ela tá com o semblante do rosto dela tá indicando o quê? Tristeza, né? E ela tá dizendo o seguinte, ó. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria. Ou seja, ele está dizendo que ele não queria o quê? Ele não queria um carro de mão. Qual era o tipo de carro que ele queria? Ele queria um tipo de carro brinquedo, né? Para ele brincar. E qual foi o carro que deram a ele? Deram a ele um carro de mão. E o que é que ele vai fazer com esse carro de mão? Ele vai brincar com esse carro de mão? Acredito que não, não é? Então vamos lá. Segunda imagem. Aí tem um menino, né? E ele está carregando, eu acredito que seja cana, nas costas, né? E ele está carregando uma quantidade de cana muito grande nas costas, né? Tanto é que quando ele está carregando, ele chega a estar curvo assim, né? Então, quando ele está carregando a cana, né? Aí passa por ele uma bola. Então, provavelmente essa bola, ela é de quem? Provavelmente essa bola são de outras crianças que estão brincando ali próximo a ele, né? Só que ele está brincando? Não, ele não está brincando. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando, carregando cana, né? Percebam que nas duas imagens, tá? As crianças estão trabalhando. E são apenas crianças, não é isso? Então, tentem interpretar essas duas imagens, tá certo? Comparem essas duas imagens. Essas duas imagens, elas falam sobre o quê? Elas falam sobre o mesmo assunto? Ou elas falam sobre assunto diferente? Eu acredito que não, né? Elas estão falando de um mesmo assunto, né? E qual é esse assunto sobre o qual as duas imagens estão falando? Aí tem aqui, ó. Questão 1.
Sobre as imagens acima, marque verdadeiro ou falso. Aí, bora lá. As duas imagens tratam do mesmo assunto, ou seja, falam do mesmo assunto, isto é, a utilização da mão de obra do trabalho infantil. As duas imagens tratam de assuntos diferentes. Ahn, As duas imagens, tá? Vamos lá, vamos continuar. Deu um probleminha aqui no computador. Rapidinho, gente. Deu um probleminha aqui no computador. Pronto, vamos lá. Voltou agora. Então vamos lá. Questão 1. Sobre os textos acima, marque verdadeiro ou falso, tá? Então você vai comparar as duas imagens, tá? Essas duas imagens, tá? E você vai responder, ó. Sobre o texto, as imagens acima tratam do mesmo assunto? O trabalho infantil, você vai dizer que é verdadeiro ou falso, tá? As duas imagens estão falando sobre o trabalho infantil? 2. As duas imagens tratam de assuntos diferentes? 3. As imagens acima mostram o trabalho infantil como sendo algo positivo e bom? Essas duas imagens que estão aí em cima estão dizendo isso? As duas imagens mostram o trabalho infantil como algo negativo, ou seja, algo que é ruim? As duas imagens são contra o trabalho infantil? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Questão 2. As imagens acima, nas imagens acima, a expressão facial, ou seja, o rosto das duas crianças, mostram que sentimento? Alegria, tristeza, felicidade? Vocês vão marcar, vocês vão olhar para a expressão que está no rosto das duas personagens das imagens e vão dizer, tá certo? Questão 3, tá? Questão 3. Essa questão 3, gente, eu vou fazer com vocês, tá certo? E a gente vai fazer, nós vamos fazer essa questão 3 juntos e vocês vão fazer a questão 4, tá? Então vamos lá, ó. Questão 3. Classifique os tipos de sujeito em simples, composto, oculto ou oração sem sujeito. Eu vou fazer a questão 3 com vocês e a questão 4 vocês vão fazer em casa, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. Os resultados das pesquisas mostram dados alarmantes. O sujeito dessa frase é o quê? Os resultados das pesquisas. É um sujeito simples ou é um sujeito composto? Simples é o quê? Quando ele tem um único núcleo, e composto é quando tem dois núcleos. Então, nesse caso aqui da letra A, é um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque ele só tem um núcleo, tá? Dois núcleos é quando eu digo assim, policiais e médicos estão trabalhando para salvar vidas. Então, policiais, primeiro núcleo, e médicos, tá? Então, são dois núcleos. Na primeira frase, é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, tá? Vamos lá. Letra B. Diversos casos de feminicídios estão espalhados na sociedade. Então, o sujeito dessa frase é diversos casos de feminicídio. É um sujeito simples ou é um sujeito composto? É um sujeito simples, porque só tem um único núcleo, tá certo? Aí agora aqui, ó, letra C. O presidente e seus ministros são dois núcleos, tá vendo? O presidente e seus ministros participaram de uma longa reunião. Então, são dois núcleos. Se são dois núcleos, é um sujeito composto, tá certo? Aqui, ó, letra D. Policiais e médicos realizaram greve. Sujeito da frase, policiais e médicos.
Policiais, primeiro núcleo, e médicos, segundo núcleo, realizaram greve. Percebam que a frase tem dois núcleos. Quando o sujeito tem dois núcleos ou mais, é um caso de sujeito composto, tá? Aqui, ó, letra E. Eu estou dizendo assim, ó. Gosto muito de pizza. Percebam que nesse caso o sujeito ele não está escrito na frase, né? Quem gosta? Quem gosta muito de pizza? Então, nos casos do sujeito oculto, a gente vai ter, eu já disse a resposta, né? Mas é um caso de sujeito oculto, né? Porque o sujeito ele não está escrito na frase. Então, nos casos de sujeito oculto, a gente vai ter que identificar pelo verbo. Quem gosta? Vamos tentar incluir um pronome aí. Um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Eu gosto. Não casou direitinho? Então, ó, o sujeito oculto dessa frase é o eu. Tá certo? O pronome eu. Letra F. Faz alguns dias que Lula foi liberado. Verbo fazer. Verbo fazer indicando tempo passado, tá certo? Então, é um caso de oração sem sujeito, tá? Letra G. Há 30 anos que a ditadura acabou no Brasil. Verbo haver indicando tempo passado, ou seja, faz 30 anos. Então, verbo haver indicando tempo passado é um caso de quê? Oração sem sujeito. Letra H. Atualmente, há muitas pessoas com depressão. Olha aí, verbo haver no sentido de existir, tá? Então, verbo haver no sentido de existir é o quê? Oração sem sujeito, tá? Então, gente, aqui, ó. Questão 4. Vocês vão fazer o mesmo que a gente fez na questão 3. Tem várias frases, vocês vão dizer se é sujeito simples, se é sujeito oculto, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou oração sem sujeito, tá? Quando é que acontece a oração sem sujeito, tá? Verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Verbo estar na indicação de fenômeno da natureza e tempo. Verbo fazer na indicação de que fenômeno da natureza e tempo passado. Verbo haver na indicação de tempo passado e verbo haver no sentido de existir. São os 5 casos, tá? Em que acontece a oração sem sujeito. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Copiem o material da aula de hoje no caderno. Depois vocês vão responder, vão tirar foto e vão me enviar, tá certo? E assistam ao vídeo, tá certo? É importante que vocês não só leiam o material, mas assistam a esse vídeo também, tá certo? Então, boa tarde a todos.